Seja bem-vindo ao Trajetórias, um programa onde histórias de vida se cruzam com a fé. Aqui, nossos convidados compartilham suas experiências, desafios e um momento especial em que encontraram Jesus. Cada episódio traz um relato inspirador que pode tocar seu coração e fortalecer a sua caminhada espiritual. Você pode acompanhar Trajetórias no canal da TV JuVV no YouTube. Não esqueça de se inscrever, ativar as notificações e compartilhar essa mensagem com quem precisa. No episódio de hoje, receberemos o Roberto Costa Cristo, de tenista cético a um cristão convicto e que onde está faz a diferença sendo instrumento de Deus. Acompanhe essa trajetória. Roberto Costa Cristo. Seja bem-vindo aqui ao Trajetórias. E eu gostaria de já começar com a sua infância. Como é que foi a sua infância? Conta pra gente aqui. Então, a minha infância, eu comecei a jogar tênis desde pequeno, né? Meu pai é professor de tênis ali no Graciosa Country Club e desde os 7 anos eu comecei a ir para o clube com ele, desde cedo, e comecei a ver todo mundo jogando tênis e comecei a pegar a raquete dele e comecei a jogar também, desde cedo, né? E nisso de você estar convivendo, né, com essas pessoas ali no clube, você observava bastante como que elas faziam e daí você começou a gostar de tênis ou era porque o seu pai era o professor? Então, meu pai começava a dar aula às 6 horas da manhã e terminava 8 horas da noite. Então, meu pai não tinha tempo para ficar me ensinando ali, né? Então, lá no clube tem uma parede que nós chamamos de paredão, e ali eu ficava horas e horas aperfeiçoando os golpes e olhando os jogadores que tinham um nível grande, né? Ficava visualizando e aprendendo sozinho, teoricamente, né? Sim. E a sua família? Como é que era a sua família? Então, nesse período, meu pai era separado da minha mãe, então eu vivia dois mundos totalmente diferentes, né? Quando eu morava com a mãe, o bairro onde a gente morava, aquela localidade ali, era totalmente diferente quando eu vinha para o clube, né? Eram dois mundos diferentes, onde era uma vida mais simples, e quando eu chegava no clube era uma vida, era um outro mundo, uma outra realidade, né? A sua família era cristã? Não, a minha família não era cristã, nem pelo lado da mãe, nem pelo lado do pai. E se tornar, porque você se tornou tenista, certo? Sim. E quando isso começou? Então, como eu comecei a jogar desde cedo, desde os 7 anos, quando eu tinha 9 anos para 10, teve um torneio em Cascavel, aí o treinador da equipe do clube, do Graciosa, ele levava os atletas para jogar os torneios, e ele falou assim, você quer jogar o torneio? Eu falei, eu quero, mas eu não tenho dinheiro para jogar. Ele falou, não, eu vou bancar tudo para você poder jogar. E daí ele me levou no torneio, foi a primeira vez que eu tinha jogado um campeonato paranaense, e tinham 3 categorias, 3 modalidades, né? E daí eu fui campeão paranaense de simples, dupla e equipe. Foi o primeiro torneio que eu joguei de tênis, né? Uau! Então já de começo você já foi muito bem. Exatamente. E com isso você continuou jogando? Ali foi alimentando um sonho, né? Eu vi que eu tinha uma grande oportunidade por estar num clube daquele e uma oportunidade de poder, né, ser um grande jogador de tênis. Sim. E ali no clube, o seu pai continuava como professor? Meu pai continuava como professor de tênis e eu comecei a treinar cada vez mais e tomando algumas decisões, né? Quando eu tinha 14 anos, eu decidi parar de estudar para treinar mais ainda, né? Sim, e o teu pai apoiava? Sim, meu pai apoiava. Certo. Mas quando você estava ali, né, nesses torneios, você tinha algum contato?
com pessoas sobre a vida espiritual, alguma coisa assim, ou não? Então, meu pai, ele se tornou adventista nesse período aí, né? Eu lembro que meu pai tinha se separado e, e a gente foi morar em Colombo, uma região próxima de Curitiba, e quando a gente estava em casa, assim, meu avô veio morar conosco. E meu avô, falecido já, ele era adventista, né? E começou a ensinar os princípios de Deus para o meu pai. E meu pai estava numa fase difícil de separação, muitas vezes eu abria a porta de casa, eu via ele, né, bêbado, e meu avô agora começou a ensinar para ele o plano, o projeto de Deus para a vida dele, e eu vi que meu pai foi se transformando e meu pai também se tornou adventista. E daí meu pai começou a pregar a mensagem para mim. E eram as atitudes dele que faziam essa diferença para você, ou era mais falando? O que ele demonstrava, sendo ali adventista do sétimo dia? Na grande verdade, eu tinha um certo receio em relação à religião, né? Então, muitas vezes, a maneira que meu pai usou, talvez ele nem sabia o que ele estava fazendo, né? Normalmente, final de semana, eu sempre estava jogando torneios, sempre estava em um lugar diferente, Londrina, Maringá, enfim, o Brasil todo. E eu lembro que chegou um final de semana, meu pai vinha me convidar para ir na igreja, e eu não gostava muito desse negócio de igreja, né? E aí eu lembro que eu falei assim, não, eu não quero ir à igreja. Eu lembro que ele veio até o meu quarto, eu sabia que ele ia me chamar para a igreja, colocava a coberta no rosto e dizia assim, não, estou dormindo. E ele falou assim para mim, já que você está dormindo, grava a fita do Pastor Bulhon na rádio Novo Tempo, sábado, 11 horas da manhã. E daí era aquela fita que você tinha que apertar para gravar e tinha que esperar acabar para poder virar a fita. Ou seja, eu tinha que escutar o sermão todo. Então, mesmo ele não sabendo o que ele estava fazendo, e eu gostei tanto daquela mensagem que eu gravava uma fita para o meu pai e uma fita para mim. Tão bom que era ouvir o Pastor Bulhon. E nesses momentos, então, que você escutava ali, essa pregação com o pastor Bulhon, eu acredito que você também projetava, né, algumas coisas em relação à tua vida. Porque o pastor Bulhon, ele faz isso, né, ele sempre nas pregações, ele tem uma mensagem, mas essa mensagem ele traz da vida dele e de pessoas que passaram, né, a conviver com ele também. E com isso, você acabava escutando toda a mensagem. Acho que acredito mesmo que até por curiosidade, né, de saber como é que ia continuar aquela história, como é que ia terminar aquela história. Mas houve uma pregação dele que mexeu contigo. O Pastor Bulhon, ele começava a falar, né? E ele dizia assim, não acredite no que o Pastor Bulhon diz. Pega a sua Bíblia, confira. E dentro do meu coração eu falei assim, eu vou até o quarto do meu pai, vou pegar a Bíblia e vou provar para esse pastor que ele é um mentiroso. E abri a Bíblia do meu pai e era exatamente aquilo, a mensagem a qual ele estava falando. E eu era uma pessoa que me tornei muito dura pela questão de morar com a mãe, a situação difícil, então eu me tornei uma pessoa dura, não chorava por nada. Eu dizia, não é possível, Deus não existe, né? Deus não existe. Mas ali, ouvindo a mensagem dele, olhando para a Bíblia, eu comecei a chorar e o Espírito Santo começou a tomar conta de mim. Só que chegou um momento que eu não queria ouvir mais o pastor Bulhon, porque o pastor Bulhon me levava para estudar a Bíblia e tomar decisões ao lado de Jesus. E uma das grandes decisões era em relação ao sábado, porque o sábado era o dia da minha semifinal no tênis. Então chegou um momento que eu não queria ouvir mais o pastor Bulhon, porque eu teria que tomar a decisão de seguir Jesus e abandonar a minha carreira de tenista. Mas mesmo assim você continuava jogando. Continuava jogando. E aí o que aconteceu? Porque você precisava chegar justamente, né, você falou, né, dessa semifinal, e o que aconteceu? Você jogou ou não? Então, no início, como eu comentei contigo, eu ouvi o pastor
só de ouvir na rádio. E eu me lembro que quando eu tinha 18 anos, e com 18 anos, a primeira vez que eu vi o Pastor Bulhon, eu estava entre os 3 melhores jogadores do estado. Mas o tempo foi passando e meu coração foi endurecendo para Deus. E agora eu já estava com 18 anos. E com 18 anos agora eu era o melhor tenista do Paraná, eu já era o melhor tenista primeira classe do estado, que é um profissional, e eu já era campeão brasileiro. Então eu tinha patrocínios de marca, de empresas. Então imagine como estava o meu coração nesse momento para Jesus. Estava extremamente endurecido. E eu me lembro que eu cheguei numa sexta-feira em casa, dificilmente eu ficava em casa, sempre estava treinando, viajando, e eu cheguei em casa e meu pai estava na sala vendo o Pastor Bulhon numa fita de vídeo. E agora eu fiquei curioso para ver o rosto do Pastor Bulhon. Porque você só escutava a voz. Exatamente. Você não conhecia, não sabia quem era ele. E quando eu cheguei na sala, sentei, o Pastor Bulhon começou a falar sobre Deus e aquilo foi mexendo comigo e ele apontou o dedo assim, e era uma sexta-feira à noite, e ele falou assim, talvez nessa noite eu esteja falando para alguém que tem a fama, que tem o prestígio, o respeito das pessoas, e para alguém que está ganhando dinheiro, mas que no fundo, quando as luzes se apagam, os amigos vão embora, os aplausos param, mas quando você entra no seu quarto e você está sozinho, você sente um vazio que dói, porque você não tem Jesus. E aquela frase penetrou em mim, assim. E eu percebi que a cada torneio que eu jogava, aquela frase fazia sentido na minha vida. E chegou um momento que eu estava jogando, quando você se torna o melhor jogador do estado, você representa o teu estado. Então você não pode usar as suas roupas de patrocínio, você tem que jogar com a roupa do teu estado, no meu caso, o estado do Paraná. E eu estava lá jogando a torcida do Paraná, bexiga, bandeira, e eu me lembro que era Paraná contra São Paulo. E era uma semifinal do torneio. E eu estava jogando no sábado e eu ouvia uma voz dizendo assim, filho, esse não é o teu dia, esse é o meu dia, o sábado. E cada torneio que eu estava jogando, aquela voz falando ao meu coração, dizendo, filho, esse não é o teu dia, esse é o meu dia. E aquilo começou a me incomodar de tal forma que eu falei assim, não, se Deus existe realmente, eu vou chegar em casa, vou estudar a Bíblia e eu quero ver se Deus é capaz de preencher esse vazio do meu coração. Se Deus preencher esse vazio do meu coração, eu abandono tudo por Ele. E o que aconteceu? Aconteceu que eu cheguei em Curitiba, peguei um guia de estudo e comecei a estudar a Bíblia sozinho em casa. Eu tinha um cabelo um pouquinho diferente, era meio pintadinho de loiro, e eu nunca tinha feito oração, nunca tinha lido a palavra, né? A gente não vem de uma família religiosa, e eu comecei a ler a Bíblia, a estudar, principalmente o princípio do sábado, como eu queria que Deus colocasse na Bíblia que o dia santo era a segunda, a terça, menos o sábado, que era o dia da minha semifinal, e ali eu tive um relacionamento com Deus, oração, comecei a sentir Deus falando muito forte ao meu coração, e eu tomei uma decisão. Ali no meu quarto, eu tomei a decisão, eu sou adventista do sétimo dia, sem pisar na igreja. Isso que é o mais interessante, né? E eu lembro que eu cheguei para o treinador, esse mesmo treinador que me levou a jogar o primeiro torneio, que pagou tudo do bolso dele. E ele viu todo o meu sofrimento, ele viu toda a minha trajetória, o quanto foi difícil para mim, né? Em questão de raquete, de roupa, de poder viajar para jogar os torneios. E agora quando você é um jogador que você tem um ranking, as empresas querem você para divulgar as raquetes, a confederação paga para que você vá aos torneios. Então, você não precisava ir atrás, eram eles que iam atrás de você. Exatamente. E eu cheguei para ele e falei assim, olha, eu gostaria que você não me inscrevesse mais nos torneios, porque a partir de hoje eu sou adventista do sétimo dia. Ele olhou para mim, ficou bravo e falou assim, não acredito que você vai abandonar a sua carreira,
vai abandonar o seu sonho por causa de uma igreja? Eu falei, olha, eu nem fui na igreja. Falei para ele, eu estudei a Bíblia sozinho em casa e eu tenho convicção, eu posso te provar na Bíblia o sábado. E ele olhou para mim e falou, não, eu não quero saber dessas coisas de sábado. E virou as costas. E só que eu falei para ele não me inscrever, ele acabou me inscrevendo no torneio. E o torneio era no clube a qual eu treino. E chegou nesse torneio, eu já não estava mais treinando. E eu lembro que eu consegui ainda para a semifinal do torneio brasileiro. E quando eu cheguei nesse torneio, chegou um treinador. E esse treinador, ele era um treinador de um amigo meu. E ele chegou e falou assim, olha, eu tenho uma proposta para fazer para você. E eu falei, só que ele falou, essa proposta eu não posso fazer para você aqui dentro do teu clube. A gente precisa sair daqui. E a gente foi até um local próximo ao clube e ele falou assim, eu sei que você é um bom jogador de tênis e eu tenho uma proposta para fazer para você. Eu vou treinar você de graça e eu falei de você para o meu irmão que mora na Áustria. Você vai morar na Áustria junto comigo, eu vou treinar você e você vai jogar torneios a cada final de semana de $10.000. E eu só quero saber, tá aqui meu telefone, e só você me ligar que você vai embora comigo, se você quiser. E foi bem naquele momento crucial da minha decisão, onde eu estava se relacionando com Deus e tomei a decisão de seguir Jesus, que Jesus estava preenchendo o vazio do meu coração, mas eu sabia que o inimigo de Deus estava me perdendo e ele me fez a proposta que eu mais queria na vida. E, aliás, eu já fazia curso de inglês porque eu já projetava morar em outro país. O tênis no Brasil é uma coisa muito difícil, você não tem visibilidade. Então a gente sempre projetava outros países realmente. E foi isso que aconteceu, ele me deu um número e eu tenho o número dele, né, e nunca liguei para ele. E você ficou ali firme na sua decisão e dizendo, né, que eu acredito em Deus, eu sei que existe esse Deus Sim. e eu quero me tornar adventista do sétimo dia. E como foi o seu batismo? Então, eu lembro que a primeira igreja que eu entrei foi a igreja do Tarumã, em Curitiba, e eu cheguei na igreja e falei assim, eu quero ser batizado, né? E eu nunca tinha ido na igreja, as pessoas olharam para mim e falaram, não, mas você tem que frequentar a igreja. Não, mas eu já estudei a Bíblia, você pode fazer a pergunta. E eu lembro que eu frequentava a igreja do Tarumã, comecei a frequentar, e daí não tinha uma data de batismo para aquela igreja local, e o batismo foi realizado na igreja do Bairro Alto. Eu acabei me batizando na igreja próximo, do lado, que é a igreja do Bairro Alto. Então foi no dia 10 de dezembro, né, de 2000 que o Roberto Costa Cristo, o ex-tenista, agora mudou de lado. E de lá para cá, você já tem feito muitas coisas dentro da igreja adventista. E você veio parar aqui no JuVeVê. Sim. Como aconteceu isso de estar aqui na igreja adventista do sétimo dia do JuVeVê? Então, a princípio, a gente sempre frequentou igrejas menores, e essas igrejas menores, elas precisam, né, de pessoas que atuem. E eu acredito que Deus colocou esse desejo no meu coração. Eu sempre trabalhei na área missionária da igreja, área de evangelismo, ancianato, trabalhamos com jovens. Na verdade, a gente faz tudo na igreja, né? A gente abre a igreja, fecha a igreja. E eu lembro que, então, todas as igrejas aonde a gente foi passando, a gente foi se dedicando à igreja ao máximo. E nós temos um filho adolescente e ele ficou encantado com a igreja em relação à música, em relação aos amigos adolescentes também. E com isso a gente vem vindo aos poucos para a igreja do JuVeVê e outras coisas foram acontecendo e a gente veio para somar a igreja. Hoje vocês estão participando, vocês cuidam, né, de uma classe, né, ali da escola sabatina, mas também participam e podem participar muito mais, né, aqui. Sim, com certeza.
E eu tenho certeza que nesse momento existem pessoas que estão aqui nos assistindo e que precisam de uma mensagem tua para dizer para elas o que elas podem fazer ou qual o caminho a ser tomado. Ou elas querem conhecer Jesus, mas de repente elas têm ainda aquela duvidazinha, como você naquele tempo, né, como tenista, você estava ainda naquele momento, né, de e agora? Será que eu decido? Será que eu não decido? Qual a tua mensagem para essas pessoas? Eu já fui contar meu testemunho em vários lugares, né? Então eu sempre digo para as pessoas, a coisa mais linda que eu aprendi com o pastor Bulhon foi que a questão não é a questão doutrinária, ela é bem importante, mas o fato de você sentir Deus falando com você é a coisa mais importante. Então, eu não sei qual é o seu momento que você está vivendo agora, mas saiba que Deus tem planos para você assim como Ele teve comigo. E Deus, Ele tem o poder de falar ao coração, meu coração e ao seu coração. Então, eu não sei qual dúvida você tem, eu não sei em qual momento que você está vivendo, se é um momento de dor, se é um momento de angústia, se é um momento de dúvidas, mas o que eu posso dizer para você é que Deus deseja você. Deus, Ele vai atrás de cada filho dele. E Deus foi atrás de mim numa quadra de tênis, com a roupa do Paraná, falando ao meu coração, e dizendo para mim que Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. E Ele é muito real. E Roberto, me conta como que você conheceu a sua esposa, a Joyce? Então, a Joyce, na igreja a qual eu frequentava, a igreja me elegeu para que eu fosse o diretor missionário e eu agora, juntamente com a igreja, montei duplas missionárias e a Joyce fazia parte da classe dos jovens e ela foi a minha dupla missionária da igreja. Então, quando eu ia dar estudo bíblico para as pessoas, a Joyce era minha companheira, minha amiga e dupla missionária. E da dupla missionária se tornou um casamento. Isso foi na igreja A igreja do Rio Verde, que fazia Rio parte do Verde. distrito do Tingui, Do Curitiba. Tingui. Então foi ali que você a conheceu Isso, com essa parte, né, das duplas missionárias isso. e aconteceu uma grande amizade e já se tornou então essa união. E essa união que já tem quanto tempo? Então, esse ano completou 20 anos de casado. Uau, parabéns! É, Que lindo! E aí vocês têm o Pietro, isso né? mesmo. O Pietro que tem também esses dons, esses talentos maravilhosos para música e Sim, que eu lembro, né, do Pietro de pequenininho lá na igreja do Santa Efigênia, uhum, onde ele participou do Clube de Aventureiros, que era a Kids, e desde lá ele já demonstrava, né, essa vontade de participar, sim, de cantar, e vocês estavam também no Clube de Aventureiros, vocês estavam ali à frente desse Clube de Aventureiros. isso mesmo. Então eu pude perceber também que não só, né, na parte de duplas missionárias, mas também na parte dos jovens, a escola sabatina, e também vocês já participaram de um clube de aventureiros, Isso não é? mesmo. Estavam à frente ali. Que lindo isso. E É, você quer deixar uma mensagem para Joyce? com certeza. Eu quero dizer para Joyce, ontem foi aniversário dela, e hoje eu estou aqui, e amanhã é aniversário do Pietro, que está na Bolívia, na missão na Bolívia. Então eu quero dizer para Joyce que eu amo muito ela, que muitas vezes eu errei com ela, eu errei com as minhas palavras, com as minhas atitudes, mas eu reconheço o quanto eu errei, e o bom é saber que ela me perdoou, e a gente se perdoou, e vida que se segue, e quero dizer para ela que eu amo muito ela, e obrigado pelo perdão que ela ofereceu a mim. Que bom. Obrigada. Renato. Você acompanhou a trajetória do Roberto Costa Cristo e ele nos falou sobre esse Deus que fala conosco e Deus está falando contigo. Escute.
Não esqueça de se inscrever no canal da TV JuVV no YouTube, deixar seu like e compartilhar essa mensagem com alguém que precisa ouvir. Nos vemos no próximo Trajetórias, com mais uma história de fé e transformação. Até lá! Agora ficou mais. Ó, É sim, né? como que é? Faz pra câmera.